Olá, boa noite para você que acompanha a Gazeta do Povo. Este é o programa Fora dos Autos. Nessa semana, excepcionalmente, estou eu aqui apresentando, Mariana Braga, o primeiro programa do ano. Os convidados, ilustres convidados que vocês bem conhecem, eu já vou apresentar ou reapresentar para vocês. Antes, eu gostaria de lembrar que, especialmente neste começo do ano, a gente estendeu até sexta-feira a oferta de virada da Gazeta do Povo. Por apenas R$10, você pode assinar a Gazeta do Povo por 6 meses e cancelar quando quiser. Bom, é uma oferta aí excepcional, especial. Se você quiser acessar, está aqui na descrição do vídeo. Agora com eles, nossos ilustres convidados, os doutores Fabiana Barroso, nossa advogada sempre presente no programa, também o doutor Adriano Soares da Costa, advogado, ex-juiz de Direito e ex-secretário de Gestão Pública de Alagoas. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos e feliz ano novo. Boa noite Mariana, boa noite Adriano e boa noite a todos, feliz ano novo e bem-vindos a 2023. Fortes emoções, 2023 já começou. Já começou com tudo, né? Inclusive o tema de abertura, digamos assim, dessa conversa de hoje é: ministro Alexandre de Moraes cancela passaportes e bloqueia contas bancárias dos jornalistas Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino. Lembrando que há menos de uma semana, os dois foram censurados pelos seus conteúdos no Twitter também, devido a uma determinação judicial. Bom, começando então, doutora Fabiana, eu gostaria de trazer uma pergunta para você, principalmente sobre o quanto é comum essa prática de advogados não terem acesso, né? E como é que os jornalistas podem se defender nesse caso. Coisa complicada. É bem grave isso que está acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes vem tomando essas medidas no âmbito daqueles inquéritos, mas pelo que eu até conversei especificamente com Constantino, né, que nós temos amizade, eu perguntei, não se sabe de qual processo que origem disso tudo, não sabe nem ao menos se é do Supremo Tribunal Federal ou do TSE, lembrando aqui que pode ser dos dois, mas aí é por dedução, que acha que é âmbito de desses inquéritos, então, portanto, STF. Aí a gente começa já falando dos erros crassos que vem se repetindo, porque são medidas gravíssimas, também tem sufocamento financeiro, bloqueio de contas bancárias, tem praticamente a morte civil virtual dessas pessoas. Tivemos também a derrubada de todas as contas de outro jornalista, o Fiuza, bem conhecido também. Então, isso vem se agravando numa velocidade assim, sem precedentes, e os advogados continuam sem acesso, porque nem mesmo os supostos investigados, supostos réus, porque também não sabemos o que eles são, também não sabem do que se trata tudo isso. Então, a defesa fica quase impossível. Só para comparar, nós tivemos também a prisão de uma garota, uma mulher, até amiga nossa, chamada Clio, que foi detida aí pela Polícia Federal de Brasília, a Polícia de Brasília, e também não se tinha no começo notícias, e ela supostamente praticou atos antidemocráticos. E hoje eu tive notícia que ela está bem, né, na medida do possível, mas está presa e não tem, a informação que me chegou, que não tem acesso aos documentos, os advogados não têm acesso. Então, isso tem se tornado um grande fantasma dos próprios advogados, porque não tem como você vai defender algo que nem existe no mundo jurídico formalmente, você não encontra inquérito, você não encontra número, você não sabe nem qual tribunal você vai tentar defender o seu cliente. Então, muito complicado, como diz o doutor Adriano aqui, são fortes emoções, mas são emoções péssimas, né? Porque não existe democracia sem o exercício livre da advocacia. Ótimo. Bom, eu separei aqui um trecho, gostaria até para introduzir uma pergunta ao doutor Adriano, que é um trecho de uma fala do Rodrigo Constantino, inclusive. Ele disse: o Brasil vive uma ditadura. O que estamos vendo é censura escancarada, é perseguição. Nem os advogados têm acesso ao inquérito que corre em sigilo. Não há como se defender, né? Lembrando até o que a doutora Fabiana falou. É bizarro. Eles querem calar as vozes de quem não cometeu nenhum crime, mas que denuncia o autoritarismo do STF.
Doutor Adriano, até que ponto nós podemos, então, falar em ditadura e censura nesses casos que vem crescendo, né? Nós pensávamos até que era um momento específico, até com a desculpa, digamos assim, das eleições, mas a gente viu que o ano já começou com tudo mesmo. Bom, boa noite a todos, mais uma vez feliz ano novo. Fabiana, prazer estar com você mais uma vez. Mariana, prazer também. Eu queria fazer assim um corte sobre tudo isso que a gente está vivendo a partir da própria exposição da Fabiana, de que a gente está tendo processos ou procedimentos, vamos falar assim, que não existe número. As decisões, os advogados não têm acesso às causas e fundamentos. O que caracteriza o devido processo legal é a observância de procedimentos. Isso é o que dá a garantia de que cada um, eu, Fabiana, Mariana, você que nos assiste, qualquer brasileiro, qualquer brasileira, de terem a sua integridade, a sua incolumidade, o seu direito de ir e vir protegido. A Constituição Federal, ela justamente, em função até do período de exceção anterior a ela, veio com uma série de cláusulas, chamadas cláusulas pétreas, que definem direitos e garantias individuais, direitos esses fundamentais, como o devido processo legal, o pleno exercício do direito de defesa, o contraditório. Ou seja, se eu sou acusado, eu tenho que ter o direito e a possibilidade de me insurgir contra a acusação, deduzindo provas, utilizando-me, portanto, de advogado, de pessoa habilitada. Então, isso é o que faz com que o Estado brasileiro se declare um Estado democrático de direito. Não é democrático porque ele é fundado na soberania popular. Aliás, essa é logo uma norma constitucional bem clara: o poder emana do povo, em seu nome deve ser exercido, é a democracia representativa. E a soberania popular, portanto, é que dá sustentação a todo o Estado brasileiro a partir da Constituição de 88. Quando a gente retira essas garantias individuais, na prática, a gente está suprimindo as liberdades públicas. E esse é um ponto importante, a gente falar assim muito claro e bem técnico, para dizer o seguinte: o nosso discurso aqui não é um discurso político, é um discurso também, sobretudo, jurídico, de garantias individuais. Isso vale para a direita, isso vale para a esquerda, isso vale para o centro, isso vale como garantia de qualquer viés político. Os perseguidos de hoje podem ser os algozes de amanhã, os algozes de hoje poderão ser os perseguidos de amanhã. O que garante que no Brasil nós tenhamos justamente não perseguições, mas sim, no máximo, a persecução penal legítima, é aquela que segue as garantias e direitos individuais e as normas e procedimentos. Então, por exemplo, quando você tem jornalistas, primeiro é o ponto, nós estamos falando aqui de jornalistas que expressam a sua opinião, que são críticos, que não fazem apenas um jornalismo factual, mas é um jornalismo opinativo. Eles manifestam a sua opinião, às vezes de uma forma mais ácida, mais dura, mas como o próprio ministro Alexandre de Moraes colocou em votos no Supremo Tribunal Federal, quem não está pronto para sofrer a crítica ácida não ocupe postos de relevo no cenário público. Quando você é um servidor público, é um agente público, é um agente político, você está suscetível a receber críticas mais enfáticas, mais duras, muitas vezes até injustas. Faz parte do exercício da função pública. E faz parte em uma democracia que o agente político e o agente público exerçam dentro da sua função a resistência à crítica, através dos seus pronunciamentos públicos também, da defesa dos seus atos, não é? Então, o jornalismo que não é crítico, como, se eu não me engano, a frase é do Milor Fernandes, é só uma sessão de secos e molhados, o jornal que não tem uma crítica, que não exerce a crítica. Então, é justamente o Fiuza, Guilherme Fiuza,
que é inclusive colunista da Gazeta do Povo, como também o Rodrigo Constantino. O Guilherme Fiuza, inclusive, ele é autor de um livro que é referência sobre a implantação do Plano Real no Brasil, que inclusive virou filme. Não sei se são 365 dias num bunker, enfim, o nome do livro, mas é um livro que é referência. Recentemente publicou um livro que vem sendo best-seller sobre o passaporte sanitário da Covid e sobre as discussões que atualmente se implementam. Então, ele faz um jornalismo respeitado. O Rodrigo Constantino também, que já foi articulista de economia de O Globo, que é articulista de política e, por vezes, de economia também na própria Gazeta do Povo, na Jovem Pan. Ou seja, são pessoas que exercem o jornalismo de há muito. E o Paulo Figueiredo, que vem se destacando, inclusive, por um jornalismo opinativo firme, mas muito fundamentado. Inclusive com cursos de jornalismo online sobre tanto a história americana, mas também sobre o jornalismo. Ele tem se posicionado sempre de uma forma bastante contundente, mas procurando estar bastante embasado. Você pode discordar do que eventualmente digam um, do que eventualmente diga o outro, de opinião A ou B ou de opinião B. Mas, Mariana, o que é o exercício do jornalismo, não é, Fabiana? Se não for a emissão de opiniões, que às vezes você concorda, que às vezes você discorda. Estamos falando aqui do jornalismo opinativo, não do jornalismo que reportagem, né, que expõe matérias factuais. Então, para terminar, Mariana, essa questão da ditadura ou democracia, veja, ditadura nós não estamos, porque, de qualquer forma, existe um governo eleito dentro das regras do jogo, gostemos ou não gostemos. Como eu disse, regras que também podem ser criticadas, sistema que também pode ser criticado na democracia. Mas, mediante as regras e as instituições, estamos diante de um governo eleito pelo voto popular, por uma urna eletrônica e por um sistema que vem sendo aqui e ali criticado. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que há uma diferença grande, e esse é que é o grande problema, que é a questão do arbítrio judicial. Que aí isso não é uma ditadura do executivo, mas há um arbítrio de um dos poderes, que é o judiciário, que é justamente a prática de decisões em procedimentos que não são procedimentos previstos em lei, mas previstos, me parece nesse caso, em uma resolução do Supremo, e um tal inquérito antidemocrático que vem sendo, que vive num sigilo, que ninguém sabe do que se trata e do que se contém, em que não se dá o direito de defesa, em que no inquérito não há direito de defesa, mas há pelo menos o acesso aos autos para o exercício de um direito de defesa. E o pior, viu, Fabiana, é que ainda as pessoas sequer têm como entrar com habeas corpus, num caso desse, porque a decisão é de um ministro do Supremo, viu, Mariana? E vocês que nos assistem, contra decisões monocráticas que impeçam o direito de locomoção, e é o caso quando você suspende um passaporte, você teria, em tese, a possibilidade de impetrar um habeas corpus. Só que a jurisprudência do Supremo impede habeas corpus contra a decisão do próprio ministro do STF. Ou seja, quem sofre eventual ato de excesso, de força, com a arbitrariedade, não terá a quem recorrer. E isso é o que está acontecendo com esses jornalistas. Ótimo, doutor Adriano. Bom, doutora Fabiana, quando eu vejo, né, essas notícias, eu fico imaginando o leitor se questionando, né? O que esses jornalistas, que têm agora o passaporte e as contas bancárias bloqueadas, o que esses jornalistas têm noticiado ou opinado, né, está fora do que permite a Constituição? Então, Mariana, essa pergunta em relação, inclusive, um direito constitucional, né? Foi muito protegido na Constituinte, então os constituintes quiseram muito proteger a liberdade de imprensa, porque nós viemos de uma época de uma ditadura que perseguia, né, jornalistas e tinha esse controle, tinha lá os censores, então é muito resguardado isso no Brasil e até no mundo. Então, assim, é chocante, porque, que nem o caso do Rodrigo Constantino, só para citar, ele também teve a conta derrubada do Patreon,
que é uma plataforma onde você também dá cursos, que é uma plataforma americana, não tem vínculos no Brasil, não teria jurisdição para alcançar. Então, o que esses jornalistas estão expondo, muitas vezes jornalistas erram, mas jornalistas, ao longo da história do Brasil, vou citar aqui um caso, por exemplo, tivemos o caso da escola base, onde houve erro absurdo naquela notícia da escola base, onde teve, sim, né, pessoas tiveram suas vidas completamente mudadas, tiveram seu patrimônio depredado, depois foi verificado que aquilo foi coisa feita por jornalista, que foi imprudente, inconsequente, isso teve coisas assim, consequências absurdas. Hoje é um casuístico aí para todo mundo falar, olha, lembra a escola base, tem que ser apurado mesmo, investigado, coisas assim. E os jornalistas responderam, tá? Tiveram processos, os veículos também foram processados e tiveram, sim, pagar indenizações altíssimas às famílias. E mesmo assim, quando você vai conversar ainda com essas famílias atingidas da escola base, elas ainda não estão satisfeitas, porque mudaram a vida. Mas a gente tem que pensar, olha a diferença. Ali você tem um crime de opinião, posso dizer que é crime porque foram condenados, exercido, mas de pessoas comuns, não eram pessoas que estavam, como disse aqui o doutor Adriano, uma crítica em relação ao governo, em relação ao posicionamento, pessoas públicas, não era isso. Inclusive, uma das condenações é exatamente isso, né? Violação da privacidade, exposição de dados. Hoje nós temos também lei de proteção de dados, a gente tem o Marco Civil, a gente tem um monte de coisa. Então, é muito brutal, é violento, é injusto, é inconsequente, e isso acaba dando outras decisões em primeira instância, fazendo com que promotores se pronunciem de forma errada também. Eu não sei onde eles estão estudando direito, mas não é a mesma escola que nós estudamos. Por quê? Você tem sempre que visar, o Estado ele tem um poder muito maior do que o cidadão. Então, você não pode vir com a força estatal para querer calar. Isso é censura, porque o que foi feito, você não tem algo de que foi feito, você não tem a explicação jurídica de que algo foi feito, que, portanto, ele não possa mais falar. Você está prevenindo que essas pessoas continuem falando. Então, é a censura clássica, nem se sabe o assunto que será abordado por esses 3 jornalistas. Então, isso não é democrático, isso não tem nada a ver com democracia. E aí a gente vai para o fadonho processo eleitoral, ao meu ver, cheio de vícios, ao meu ver, cheio de problemas. Não é em relação somente às urnas eletrônicas, nós tivemos notícias do partido político do presidente Bolsonaro, falando daquelas situações lá que tinha as rádios, né, propaganda de rádio, foi arquivado, não teve chance, as decisões diferentes, os ministros que deveriam ser imparciais, dando opinião, né, já pré-julgamento, então imparcialidade de juiz natural, nada disso existe. Então é óbvio que as pessoas até hoje consideram esse governo ilegítimo, porque você não tem a transparência necessária e garantida por lei. Então, o que nós estamos vendo são esses agentes públicos que deveriam promover segurança jurídica, paz social, harmonia entre os poderes, um incentivo até as pessoas agirem de forma coesa, coerente e legalista, estão fazendo que as pessoas tomem asco da própria lei, sendo que a lei é o que nos separa da barbárie. Então, enquanto isso, nós vemos criminosos de alta periculosidade, às vezes sendo colocados à rua, né, saindo pela porta da frente de presídios, de fóruns. Então, tem algo muito errado nesse sistema judicial e está ficando gritante. Então, mais uma vez, teve até uma notícia aí, uma especulação, porque ninguém sabe o que é verdade, né? Aliás, o ministro Alexandre de Moraes, ele só fala com Metrópolis, praticamente, com o Rodrigo Rangel, que é um jornalista lá de Brasília, e foi dito também que neste mês, possivelmente, os inquéritos seriam finalmente desmembrados e as pessoas que não têm fórum privilegiado, deveriam então ser remetidos à primeira instância, às investigações. Mas isso não é nem razoável, isso é o que deveria ser. Essas pessoas têm pessoas que estão há mais de 3 anos em inquéritos, sem acesso integral aos autos. Então, cadê as leis
que também protege o cidadão contra o abuso de autoridade, contra a usurpação de função, quanto, né, como o Sebastião Coelho gosta de falar, eu concordo com ele, que é a lei de tortura, porque se a gente for ler a lei de tortura, a gente vai entender que essas pessoas estão sendo torturadas, sim, alguns fisicamente, como Oswaldo Eustáquio. Então, são graves essas denúncias, tanto que foram denunciados em cortes internacionais e não para. Essas medidas não param. Então, não é só não tem a quem recorrer, é quem vai parar essa tirania, porque isso é tirania, isso não tem nada a ver com lei, não tem mais nada a ver com lei. Ótimo, doutora Fabiana. Bom, doutora Adriana, eu separei aqui um trechinho também da fala do Paulo Figueiredo, que foi veiculada aqui numa matéria nossa, uma reportagem da Gazeta do Povo, do pessoal de Vida e Cidadania. Até fica o convite para vocês lerem também. Paulo Figueiredo falou: nunca defendi uma vírgula diferente do que está na lei e na Constituição. Sempre defendi lei, ordem, liberdade e manifestações pacíficas. Nunca dei uma notícia que não fosse verdadeira. Está evidente o que eu sempre disse, é a pura perseguição daqueles que se opõem à ditadura que implementaram. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa, doutor Adriano, sobre essa perseguição. Existem chances aí de a gente pensar em mais pessoas terem seus passaportes apreendidos, suas contas bloqueadas? A gente pode pensar em perseguição e que ela ainda cresça? Sabe o que é, Mariana? Na fala do Paulo, eu li a matéria da Gazeta do Povo ontem, e na entrevista que o Paulo Figueiredo concedeu, ele coloca justamente isso, de que ele teria feito durante a sua atuação como jornalista, uma posição sempre de opinião, sempre crítica, mas sem qualquer tipo de mentira ou desobediência à legislação. Então, caberia, na decisão que tomou uma medida tão grave, tão drástica, ela está fundamentada, mas, salvo o melhor juízo, o jornalismo sequer, que é o objeto dessa decisão tão dura, teve acesso ao conteúdo dela. Então, provavelmente, nós aqui temos que especular ou não, saber o que levou a medidas assim tão duras. E essas medidas realmente foram e são muito duras. Quando você suspende passaporte, você está limitando o direito de ir e vir. E isso só é feito em situações extremamente graves, com a fundamentação muito expressa e garantindo o direito de defesa. Nem acesso aos autos se tem. Quando você suspende o passaporte, é preciso dizer isso. É uma medida cautelar de natureza criminal, me parece aí no caso, precisaria de uma fundamentação muito grande, um risco de fuga, numa evasão do delito do distrito da culpa, ou seja, já em flagrância praticamente, porque não, olha, tem um risco e, no entanto, não se sabe do que está sendo investigado, não existe ação penal. Então, são medidas muito duras. Segundo ponto, Fabiana até mencionou, quando você suspende as contas e você silencia o jornalismo, você está praticando uma censura futura. Normalmente, nessas medidas, se tem algum link, alguma postagem, alguma matéria jornalística que ela está sendo, digamos assim, violando algum direito, ou gerando algum ataque à honra, ou o que for, e por medida cautelar, você manda suspender aqueles links específicos. Inclusive, isso sempre foi uma prática da jurisprudência brasileira, e seguindo o Marco Civil da internet. E, aliás, quando o Getter, próprio Facebook ou Twitter, entram em juízo e entraram contra essas medidas não específicas dos jornalistas, mas contra outras medidas similares, chamaram a atenção do Marco Civil da internet para isso. Você não aponta quais são os links. Se você suspende a conta, você está fazendo censura prévia para o futuro. Isso é inconstitucional. E mais, você está impedindo o jornalista, veja bem, e que grave, de exercer a sua atividade profissional. É um degredo. Você está tentando tirar do jornalista, em medida cautelar, ao impedir o exercício da sua atividade profissional, por medida cautelar, em um processo, em um inquérito que ninguém tem acesso, de exercer a sua profissão, de ter a sua subsistência garantida pelo seu trabalho.
né? Então, são medidas de natureza cautelares, sem existir um fundamento jurídico em um inquérito que as pessoas não têm acesso, os investigados, em medidas que eles não conseguem ter meios de recorribilidade, nem sequer pelo remédio heróico do HC. E aí, Mariana, voltando àquela sua pergunta sobre a questão de democracia e ditadura. O conceito de ditadura diz respeito justamente a uma ditadura no sentido formal aí, de um poder executivo que tem o poder das armas, que tem normalmente o que nós podemos observar, anormalmente, melhor dizendo, extraordinariamente, é que no Brasil nós estamos vivendo uma situação absolutamente nova, esdrúxula, que é o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, ser justamente o poder e a instituição que está limitando, podando, cortando as liberdades e garantias individuais. Na ditadura, no regime de exceção, nos anos de chumbo, como se dizia, você ainda tinha a quem recorrer. Se você se você era levado por doicode, se você era censurado, se você era impedido de agir, você se socorria de onde? Do Poder Judiciário. Por isso, Rui Barbosa vai dizer que o pior dos regimes, ou o pior dos cenários, digamos, em palavras minhas, quer dizer, de ditadura, ou a pior das tiranias, é aquela que vem do judiciário, porque você não tem para quem recorrer. Você, nos anos 60, você tem a figura do Sobral Pinto, que era um grande advogado, que quantos habeas corpus ele não conseguiu, entre aspas, para os que foram perseguidos pelo regime. Hoje, Sobral Pinto ia recorrer a quem? Hoje ele faria o quê? O grande Sobral Pinto, que é um dos grandes nomes da advocacia do Brasil de todos os tempos, reverenciado inclusive pela esquerda e pelos perseguidos do regime. Hoje ele estaria fazendo o quê? A quem ele recorreria? Tinha que ir para a OEA? Tinha que ir para onde? Então, esse é o grande drama que nós vivemos. É o drama do Supremo Tribunal Federal está simplesmente transformando a Constituição em um texto vazio, sem vida, sem espírito, sem uma prática fundada nos precedentes que animaram o Constituinte de 88, que foi justamente a questão da garantia, da preservação das liberdades públicas, postas como cláusulas fundamentais. E tudo isso está sendo destroçado. E para terminar essa fala, Mariana e Fabiana, o que mais me deixa ainda impactado é com o silêncio cúmplice, concordante de muitos da área jurídica, constitucionalistas em silêncio, entidades em silêncio. Cadê as associações dos jornalistas? Onde estão as associações ligadas, veiculadas aos meios de comunicação? Um silêncio que impressiona. E para tirar a arbitrariedade, a clara arbitrariedade das medidas, aí chamam jornalistas de jornalistas bolsonaristas. É como se fosse um passe livre para qualquer tipo de arbitrariedade. Isso é muito grave, muito sério, e aí sim, com toda razão, Mariana, isso avilta a nossa democracia. Ótimo, muito obrigada, doutor Adriano. Bom, antes de eu voltar com uma última rodada aí de perguntas, um pouco mais de conversa, eu gostaria de convidar você, leitor, você que acompanha a Gazeta do Povo ou que quer se tornar assinante, é o momento. A Gazeta do Povo luta contra a censura. E por apenas R$10 você pode assinar por 6 meses a Gazeta do Povo. Eu vou pedir, então, a entrada do nosso vídeo especial, a campanha dessa oferta da virada, que a gente estendeu um pouquinho mais para você poder aproveitar. Apenas R$10 por 6 meses. O link está aqui na descrição. Eu convido vocês a acompanharem o vídeo agora. A farra com o seu dinheiro começou.
Antes mesmo de assumir, o novo governo arrancou 170 bilhões do bolso do contribuinte. Os políticos aumentaram os próprios salários. E os do judiciário também. Eles acham que o dinheiro é deles e não de quem paga os impostos. A opinião pública está achando tudo muito normal. A Gazeta do Povo, não. Nós não vamos ignorar o que estão fazendo com o Brasil. E você? Assine agora a Gazeta e junte-se a nós. Voltando, então, às nossas conversas, aos debates aqui do Fora dos Autos, eu gostaria de perguntar para a doutora Fabiana sobre o seguinte. Bom, até falei um pouquinho sobre isso antes. A última vez que eu substituí a Rossana aqui na apresentação do programa era um pouquinho antes das eleições, e nós falávamos sobre como as eleições elas serviam de pretexto para certas atitudes, para certa censura, especialmente contra jornalistas. A gente viu que continuou, né? E a gente começou o ano já com essa onda de repressões, apreensões, enfim. O que a gente pode esperar, na sua opinião, deste ano, de 2023, em relação à falta de liberdade, à censura? Como é que a doutora Fabiana enxerga essa situação? Bom, infelizmente, a gente já tem algumas situações claras, validadas até, por exemplo, pelo novo ministro da Justiça, né, que deu uma declaração bem conturbada, dizendo que o Brasil tem pontes, né, e tem acordos formais com outros países. Ele disse no entendimento que eu tive, a interpretação que eu tive, posso estar equivocada, mas eu tive a impressão que ele estava dizendo, principalmente das pessoas, por exemplo, que estão nos Estados Unidos, que eles teriam sim como prender e etc., e não é isso que diz a lei, né? Esses tratados, isso é cooperação, mas principalmente em questão de inteligência, questão de troca de informações, até realmente você tem a extradição de pessoas, né, para o Brasil, mas pessoas condenadas, né, pessoas já, não assim, essa parte cautelar, onde no país não é crime, né, então é muito complicado você ter essas falas, e a gente já entendeu. Também existe alguns decretos já publicados, um deles instaurando como se fosse uma comissão da verdade, onde os cidadãos comuns não poderão criticar, por exemplo, as políticas públicas. E isso é completamente controverso a qualquer tipo de democracia. Como que nós vamos melhorar algo que o governo está colocando? Não importa que é matiz, tá? Não importa se você é de esquerda, direita, quem está no poder, mas isso é um exercício legítimo do cidadão, de cobrar seu político, de inclusive fazer críticas ácidas também, porque aquilo é uma política pública implementada. Como que você vai ter aquilo calado? Você vai ser retirado das suas redes sociais, você vai ter essa morte que eu falo virtual, mas é uma morte que praticamente é física. Por exemplo, aqui nós estamos fazendo algo virtual, então essa substituição aí é muito grave. E, por exemplo, eu estou num grupo de advogados que conversam, não existe nada de legal, né? Advogados ainda podem conversar sobre leis, sobre, né, troca de tudo, de conhecimento, tem grupo de faculdade, é coisa comum, mas um dos grupos ali de advogados até cogitou em fazer um HC preventivo para essas pessoas que têm a iminência aí de ser calado, censurado, etc. E eu logo pensei, não adianta, porque assim como o HC é normal, né, esse HC preventivo, essa modalidade, que eu aprendi tão bem, né, quando você vê a iminência de alguém que não pode ser detido, preso, que vai ter seu direito realmente tirado de si, né, quando existe essa iminência de perigo, de abuso de autoridade, etc., você realmente entra, mas não tem, isso não tem a mínima condição de ser concedido. E explico, por exemplo, nas CPIs, que teve, né, algumas bem estranhas, mas do Covid, tinha gente ali com receio, né, então não foi concedido, porque o meu conselho como amiga era dizer, vá com um HC preventivo, porque você está indo para esclarecer, você não tem nada a esconder, então maravilha, mas vá porque a gente sabe que existe uma provocação, existe, a gente está vendo as pessoas serem empurradas para uma prisão, né? Temos ainda a condição do cacique Sererê, que passou mal lá, ninguém tem informação correta, então eu não vejo isso como uma melhora.
Ainda mais porque o governo agora parece comemorar esses tipos de medidas. Então, e nós temos também, como disse o doutor Adriano, é mais do que silêncio dessas partes que poderiam fazer alguma coisa, dessas associações. Por exemplo, tem um grupo Prerrogativas, o grupo de advogados, que estão estudando como deixar mais duro ainda opositores políticos, as reações a opositores políticos. Nós temos ali uma página de internet, porque ninguém sabe nem direito, né, coloca ali como se fosse dois jovens e ninguém sabe se é mesmo, o Sleep Giants, que persegue pessoas, expõe pessoas, e os ministros têm usado isso como prova, como indício, têm acolhido esses pedidos, essas denúncias. Isso é um verdadeiro absurdo, porque isso me lembra a época nazista de perseguição a opositores, que você põe uma pecha na pessoa e você não o sossega enquanto não calar, enquanto não tirar o dinheiro dela, a dignidade, e fora que essas pessoas, se você for ver os comentários, é triste, a gente vê, parece uma versão nova aí de querer crucificar pessoas. Essas pessoas são xingadas, comemoram, ficam sonhando que essas pessoas vão ser postas em camburão, que vão ser presas. É algo horripilante, sem o devido processo legal, sem você nem ao menos ter dado chance, porque essas pessoas foram caladas. E elas não são ouvidas pela grande imprensa. Então, a grande imprensa tem grande responsabilidade também. Por isso que está acontecendo no Brasil, porque eles não denunciam, eles não falam, porque como são convenientes aí, também tem vertente política, tudo vale para agradar um candidato político. Isso é um grande absurdo também, novamente, porque nós estamos perdendo o direito, a imprensa está perdendo o direito individual, e o direito coletivo está sendo solapado por medidas tiranas e que estão se perpetuando. Então, mais uma vez, o Senado não fez nada, e eu não vejo o Senado fazendo alguma coisa, isso me preocupa, mesmo com mudança de cadeira, que seja o Rogério Marinho, o novo presidente que fique no lugar do Pacheco, eu não vejo. Eu vi a entrevista dele, achei ele morno, parece que essas pessoas não têm noção do que está acontecendo com o cidadão comum. Ele falou muito mais da liberdade parlamentar, que realmente tem que ser restabelecida, eu concordo, mas é muito mais grave a liberdade individual de pessoas comuns. E aqui eu cito a Clio, o Sererê, o pastor Fabiano, que essas pessoas muitas vezes não teriam nem direito, nem como recorrer, não têm acesso à justiça, e agora elas também estão vendo que mesmo tendo acesso à justiça, a injustiça prevalece, elas estão presas, longe de suas famílias, sofrendo tudo que uma pessoa condenada sofre, com nenhum benefício de dúvida, com ninguém contando a história deles. Então, isso é uma grande tristeza, e eu não vejo uma melhora repentina. Teria que muitos setores da sociedade acordar e fazer realmente valer o que está na lei e a nossa Constituição brasileira. Ótimo. Doutora Adriana, o senhor espera também que seja este ano aí, diante desses acontecimentos logo desde a virada, enfim, desde o ano passado, e especialmente neste começo de ano? Olha, Mariana, um ano difícil, e já começa, porque a grande questão sobre direitos e garantias individuais, a gente às vezes fica falando essas expressões como fossem assim abstratas, difusas, não são. Para vocês que estão ouvindo a gente nessa noite, e no vídeo que fica sempre disponível, direitos e garantias individuais, liberdades públicas, são normas jurídicas, constitucionais, de proteção à sua individualidade e à minha, a cada um de nós. Essas normas, elas não estão ali na Constituição à toa, elas foram colocadas justamente não voltadas para cada um de nós apenas, mas, sobretudo, direcionadas como limitadoras das autoridades públicas, inclusive, sobretudo, dos chamados órgãos de persecução criminal. Então, é uma proteção do cidadão, de cada um de nós, frente ao Estado. Isso é uma garantia civilizatória, que foi construída ao longo dos anos no Ocidente. E as constituições modernas todas prevêem em democracias justamente para que no campo político os cidadãos possam se manifestar, possam expressar a sua opinião, possam exercer a sua soberania popular através de todos os meios que são permitidos.
para que jornalistas, inclusive, possam exercer sua profissão, possam se manifestar, possam opinar dentro daquilo que a liberdade, inclusive, deve ser potencializada, porque um jornalismo livre é garantia de democracia. Quando você silencia jornais, quando você... A verdade, uma ditadura sempre começa com empastelamento de jornais e prisão de jornalistas, e silenciamento de jornalistas. Então, quando você toma uma série de medidas que visam limitar esse espaço público de formação, de opinião e de exercício democrático, você, de fato, está, com isso, levando o país para uma tirania, e, sobretudo, para a intimidação como mecanismo e instrumento político. Fabiana mencionou, por exemplo, essa questão do pessoal em outro país de ter uma polícia, não sei o quê, pelos tratados. Isso é uma balela, até pelo seguinte: juridicamente, o princípio no direito penal é o princípio o crime ele se dá no local em que a conduta se consumou. Então, se você tem na extraterritorialidade, a jurisdição penal e a legislação penal não alcança. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, não é possível que você pratique um crime considerado no Brasil. Você pode praticar um crime segundo as leis locais dos Estados Unidos, e aí, segundo, se houver a necessidade de extradição, vem a pessoa que praticou o delito no outro país para cumprir a pena no Brasil, segundo a legislação brasileira. Então, você, por exemplo, manifestações em aeroporto, em Miami, o que for, se aquilo for um crime, segundo a legislação americana, o cidadão ele é punido nos Estados Unidos e poderá ser extraditado para o Brasil. Fora disso, falar por um ato em um outro país, por exemplo, você decretar aqui a prisão, mandar a polícia buscar lá, isso não fere o direito penal, fere tudo que se tem do conteúdo básico de conhecimento de processo penal. É uma barbaridade que foi dita. A sensação que a gente tem é que tem agentes públicos falando com a finalidade apenas de intimidade, meter medo nas pessoas, de aproveitar o desconhecimento jurídico e dizer: olha, cuidado, porque você pode ser preso. Esse processo intimidatório feito por agentes públicos, inclusive, mostra muito um viés cultural, ideológico, de tirania, de desprezo pelo cidadão, pela soberania popular, pela liberdade pública. Então, Mariana, é o ano que começa com sensações e com fatos, sensações nossas diante de fatos que são graves, que a gente já vê. Fabiana citou também, eu vou só comentar de passagem, esse ato, se não me engano, foi da AGU, que saiu um ato aí permitindo que, em críticas a políticas públicas, aquele que criticou seja acionado. Isso é uma barbaridade, tenho certeza que os juízes federais, porque ações que tais tramitam em primeira instância, juízes federais se oporão a esse tipo de medida inconstitucional que visa cercear a liberdade de expressão e as garantias e direitos individuais. Ainda há juízes no Brasil, e tenho convicção que os juízes federais, por ações movidas pela AGU, com essa finalidade de limitar a liberdade de expressão constitucionalmente garantida por meio de uma torpe ideia de censura, reagirão e farão vingar o primado da Constituição Federal. Eu tenho convicção, e veja, viu, Fabiana, como essas coisas funcionam. Esse pessoal esquece, como o Sleep Giant e essa turma aí funciona, esse pessoal esquece que, numa linguagem bem popular, para você que está em casa entender, pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Amanhã ou depois, essas regras, esse hábito, ou por outro, esse vício de perseguição institucionalizada contra uns, podem amanhã se virar contra outros. Aquilo que eu digo, os algozes de hoje poderão ser as vítimas de amanhã. É por essa razão que todos nós defendemos, e quem tem bom senso e espírito democrático, faz a defesa da Constituição e das liberdades públicas para todos, seja de que corrente ideológica for. É isso que faz com que nós vivamos numa democracia ainda, com todos os vícios que nós temos visto, com todas as dificuldades. Mas sem isso, nós deixamos de sair de uma democracia não para uma ditadura do executivo, mas pior, para uma tirania para o arbítrio de quem decide. E sem ter, pior, jurisdição para tolher atos de excesso. Ótimo, obrigada, doutor. Bom, antes de a gente ir para o encerramento do programa, eu gostaria de ver se os nossos convidados têm alguma mensagem para convidar você que nos acompanha aqui a assistir ao próximo programa, também uma mensagem de encerramento, doutora Fabiana. Bom, então nós começamos 2023 com bastante assunto aqui na área jurídica, muito mais para defender. Eu gostei bastante da fala aqui, doutor Adriano, quando a gente fala isso é para todos, né? Liberdade de expressão realmente tem que ser para todos, então isso é algo pregado. E nós teremos, então vou deixar na curiosidade, no próximo programa, mais um novo convidado que fará parte aqui do time, provavelmente vocês vão gostar demais também, e a gente sabe que a gente vai enfrentar um ano difícil, mas o cidadão comum, sabedor da lei, ou não sabedor da lei, mas sabe o que é cidadania, o que é certo, justo, moral e lícito, cabe também fazer esse pleito, né, e dizer a sua indignação, por mais difícil que seja. Só tem um caminho, a gente voltar para a normalidade das leis. Então, eu sempre falei isso e continuo dizendo, sem lei existe anarquia, e anarquia, os interessados que têm a vontade, né, de se vingar, até porque eu considero assim, contra o povo, provocar esse caos social, não são pessoas que têm apreço pelas leis mesmo. Então, está sendo feito isso com método. Então, o nosso método aqui é resistir e pregar a lei, pregar a legalidade, né? É a volta disso que vai tornar nossos dias melhores. Então, é isso. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, doutor Adriano. E muito obrigada a vocês que nos assistem e assinem a Gazeta do Povo, porque nosso trabalho está sendo resguardado aí pela assinatura de vocês. Isso é muito importante. Esse espaço aqui é livre, um debate de ideias, e hoje é só feito por corajosos. Então, agradeço também a Gazeta do Povo. Doutor Adriano? Bom, eu quero agradecer também a todos, dizer que esse ano nós vamos, de fato, estar com desafios. A Gazeta do Povo, ela tem um papel muito importante no exercício da imprensa livre, no exercício de uma postura jornalística bastante séria, e a Gazeta do Povo, ela e tem feito um trabalho significativo para a nossa democracia, com uma posição bastante clara, defendendo as liberdades públicas em seus editoriais, e sem um viés político, mas com uma clareza, que a Gazeta do Povo tem feito, e por isso sou assinante dela. É justamente esse marco civilizatório que deve servir para todos, não é? E isso a Gazeta do Povo tem feito. Então, eu quero só finalizar dizendo a cada um de vocês o seguinte: a gente precisa acreditar nas nossas instituições. Eu espero que o Congresso Nacional, que vai tomar posse em fevereiro, equilibre novamente a relação entre os poderes e tenha um papel de defesa na sua área da Constituição, da democracia, das liberdades públicas. Espero que o Senado da República, que vai tomar posse em fevereiro, tenha uma relação e um diálogo institucional com o Supremo Tribunal Federal, para que, resguardando cada um o seu papel e os limites das suas atribuições. E com isso, a gente possa, no equilíbrio entre poderes, voltar a uma normalidade democrática em que a Constituição seja, sim, um porto seguro para cada um dos brasileiros. Quando nós não sabemos, Mariana e Fabiana, as decisões que virão, porque as leis não importam,
deixamos de estar sob o império da lei para estarmos sob o império do arbítrio. Espero que 2023 não seja o ano do arbítrio. Ótimo. Então, muito obrigada por essa saudável e importante conversa, doutora Fabiana, doutor Adriano, e, é claro, você que nos acompanha. Uma boa noite para todos e até a próxima.